Olá, o programa Defenda-se de hoje vai falar sobre tarifas bancárias. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que os bancos concentram a maior parte das dívidas no país, 48,36% do total, seguido pelo comércio, 20,26%, e o setor de comunicação, 13,51%. E para saber mais sobre o assunto, o programa Defenda-se de hoje recebe Renata Reis, que é especialista em proteção e defesa do consumidor, coordenadora de atendimento da Fundação do Procon de São Paulo. Renata, seja bem-vinda. Obrigada. Abri aí o programa falando sobre tarifas bancárias. Eu já vou fazer a primeira pergunta. Bancos podem cobrar tarifas do cliente ou não? Bom, na verdade, o princípio básico, que foi até estabelecido pelo próprio Banco Central, que essa tarifa só pode ser cobrada se ela estiver relacionada a um serviço, cujo consumidor efetuou a contratação, autorizou e tem a devida ciência do que compõe essa tarifa. Então, muitos consumidores acreditam muitas vezes que aquela tarifa é obrigatória. Se for referente a um serviço que ele não contratou, muita atenção, ele não vai ser obrigado a efetuar o pagamento desse valor. Então, a gente vai lançar aqui um desafio, Silvia. Será que todo consumidor tem o contrato de prestação de serviço referente à conta? Eu não tenho o meu. Exatamente, é o que a gente observa. Os consumidores, quando efetuam a abertura da conta, seja corrente, seja conta poupança, ele não recebe cópia do contrato e muito menos o instrumento em apartado que detalhe cada tarifa cobrada, cada tarifa que foi contratada e qual o valor inicial que foi cobrado por aquela tarifa. E vou falar mais. Se a gente tem o contrato em mãos, a gente também não entende. Os termos são tão técnicos ali, os índices usados são tão específicos e segmentados de um setor de economês, que eu costumo falar, que você não entende. Você pode até ler o contrato, mas você não entende 70% do que está escrito ali. E que várias vezes nas entrelinhas está dizendo, nós vamos cobrar juros, e você vai pagar sorrindo e você pega e assina. Você fala, claro, sem problema nenhum, só que você não tem noção que você está assinando aquilo. Sim, né? a situação antes de 2008 era bem pior, porque, na verdade, cada banco utilizava um nome diferente para o mesmo serviço. Desde 2008, eles são obrigados a utilizar o mesmo nome para o mesmo serviço, a mesma sigla e tem que ter o mesmo fato gerador. Então, hoje, o primeiro passo para o consumidor que já tem a sua conta corrente, que já tem a sua conta poupança, solicitar o contrato de abertura dessa conta, bem como o contrato referente ao pacote de tarifas que foi contratado. Isso tem que estar claro. Sim, tem que estar muito especificado, muito bem detalhado no contrato. Deixa eu detalhar então uma pergunta aqui em relação a isso que você está falando. O pacote, as tarifas que você contratou, tal. Eu recebo o meu salário e eu tenho a conta que ele é depositado. Eu sou conta salário. Não é uma conta para eu ficar brincando de gastar nem nada. É uma conta salário que a empresa me associou a essa conta, a esse banco. E os bancos teimam em ficar mandando promoções, atualizações, ou colocam ali um crédito maior no meu cheque especial, ou quando você se depara, já estão cobrando tarifas ali sobre R$15, R$30 mensais que você não percebe no início, mas depois um montante vai ficando grande. Pode cobrar ou não, no caso específico de conta salário? Você colocou um ponto muito importante. O que acontece hoje, Silvia? A conta salário, por lei, ela só é aberta quando o empregador contrata esse serviço com o banco. Tá. O que acontece muito é o consumidor receber a informação verbal de que é uma conta salário. Entretanto, o que é assinado é uma conta corrente. É uma conta como outra qualquer. Sem dúvida, onde vai haver a cobrança de pacote, a cobrança de serviços, de manutenção. Então, o consumidor ele tem que exigir o documento por escrito de que se trata de uma conta salário, que ela foi aberta através de um contrato do empregador da sua empresa com o banco. A partir daí, está garantida realmente que não vai haver cobrança pela movimentação daquela conta, desde que ele respeite também os limites que a lei da conta salário coloca e determina para o consumidor. Começou a ter cobranças na minha conta, não tinha antes ou eu não reparava antes e agora começaram a vir taxinhas sendo cobradas ali, R$60 por mês. Eu me deparei com aquilo, fiz a soma, falei, opa, peraí que essa taxa não me pertence. Banco, que taxa é essa? É a taxa sobre a sua conta Plus, a sua conta 2 vezes Plus, que a senhora tem VIP, mas eu não quero cobrar, eu não quero que cobre essa taxa. Então a senhora vai perder alguns serviços nossos.
O que eu estou querendo chegar? Eu posso ter uma conta no banco com taxa zero de serviço? Sim. Eu posso ter? Exatamente. E é um dos maiores problemas da falta de informação. Porque os bancos chegam a desrespeitar uma ordem do Banco Central, que foi criada justamente para gerar um fenômeno de bancarização da sociedade. Exato, ninguém pode viver sem uma conta corrente. Então, o Banco Central criou um rol de serviços, que a gente chama de rol de serviços essenciais. Esses serviços, que basicamente são 10 serviços, eles podem permitir que o consumidor movimente a conta sem que ele pague tarifa. Que pode ser o quê? 3 saques, 4 depósitos e mais alguns pagamentos de conta. Transferência, um mínimo desses serviços. Sim. Saque, depósito e transferência. No caso da conta normal, zero. A conta corrente, você, nesse rol de serviços essenciais, você teria direito a um cartão com a função débito, você teria direito a 4 saques, 2 transferências, 2 extratos mensais. A compensação de cheques não é cobrada. Tudo isso por tarifa zero? Tarifa zero. Você que está em casa sabia disso? Que você pode movimentar a sua conta no banco, ter uma conta em banco, pagando zero por serviços? Acho que boa parte de quem está em casa não sabia disso, não. Sim, infelizmente, os próprios bancos, quando o consumidor vai procurar essa forma de movimentar a sua conta, eles recebem informação incorreta de que isso não existe, de que isso não é possível. Se isso acontecer, o consumidor tem que fazer uma denúncia na ouvidoria do banco, tem que procurar o Banco Central e também pode procurar um órgão de defesa do consumidor. Ele só vai ter uma tarifação se ele realmente... Exceder, né? Exatamente, exceder esse número de serviços que são colocados no rol de serviços essenciais, ou se ele realmente tiver um serviço diferenciado, um serviço especial, contratado naquela conta, que ele precisa realmente, porque aí... E que ele assinou e está ciente. Sim, porque... Eu quero esse serviço a mais. Sim, nem sempre o rol de serviços essenciais, ele vai atender às expectativas do consumidor. Então, o primeiro passo é, eu vou trocar de banco, ou eu vou abrir uma conta pela primeira vez, eu tenho que determinar qual é o meu perfil. Quantos saques eu preciso fazer mensalmente, quantas transferências, se eu preciso de cheques ou não, de talões. Estabelecendo esse perfil, aí eu posso procurar a conta que mais se adequa à minha expectativa e também ao meu bolso. E isso, Renata, é com qualquer banco, né? Eu estou falando desde de bancos públicos até bancos particulares, todos podem e devem me dar uma taxa zero de serviço, desde que eu queira. Sim, eles são obrigados a informar para o consumidor exatamente, o rol de serviços, o que compõe, os pacotes, digamos, normais, os pacotes comerciais, onde há uma mescla desses serviços e há uma alteração do número de quantidade de serviços e qual o valor mensal que é cobrado se eu fizer a adesão a esse tipo de serviço. Inclusive o Banco Central, o que a gente chama de pacotes padronizados, que eles também mesclam esse serviço que pode haver cobrança. Aqui me veio uma pergunta agora de um telespectador falando se não tem nem cobrar o básico. Eles podem cobrar, porque às vezes eles falam, olha, mas tem um basiquinho aqui que tem que ser cobrado. Nem isso. Na taxa zero, quando é taxa zero, é taxa zero. Não, se eu realmente optar pelo rol de serviços essenciais, não existe essa alegação de que, sim, realmente possibilidade de cobrar um valor mínimo, um valor básico. Esse tipo de nomenclatura nem pode ser utilizada, porque está fora da terminologia que é utilizada, inclusive, na resolução do Banco Central. Então, é uma grave, digamos, ofensa até a legislação que o Banco Central criou, que os bancos têm que realmente respeitar. A gente foi até as ruas e conversou com parte da população aí para saber quais são as dúvidas deles em relação a tarifas bancárias, juros e, enfim, as dúvidas que surgiram na hora. Vamos dar uma olhadinha numa delas aqui. O que você acha dos juros dos bancos e dos cartões de crédito? Nossa, muito absurdo. Por quê? Aí que está a inflação do país, é complicado. O país que vivemos é complicado. E qual é a boa dica aí para a gente negociar uma dívida? Tô devendo, preciso lá falar com o banco. Como é que faz para conversar? Já que você é empresário, deve estar acostumado a lidar com dívidas, né? Olha, a melhor forma de fato, como diz, é negociar a dívida, né? Chegar até o seu gerente, negociar, ver as suas possibilidades. Tem muitas linhas de desconto que o banco oferece para dar de frente, né? E chorar adianta? Não, muito não adianta. A estratégia o gerente não acata. Ele tem que ver, né, a sua intenção de bom pagador, o que quer realmente pagar a dívida, a partir daí ele dá todas as possibilidades de você pagar e acaba acontecendo. Chorar não adianta, né, Renata?
Não adianta, mas o consumidor, ele também não pode se sentir uma situação fragilizada. Não é porque ele é devedor que ele não tem só deveres, ele também tem direitos. O primeiro passo é saber realmente se o valor que está sendo cobrado por aquela inadimplência é o valor de encargos, de juros que estão fixados no contrato. Então, o consumidor deve exigir aí uma planilha que detalhe qual o valor de juros, de encargos que estão sendo aí atribuídos a essa cobrança. E, principalmente, ele não se sentir, digamos, numa situação fragilizada quando o cliente, o gerente ou o banco diz que aquilo pode ser renegociado se você fizer uma adesão a um serviço adicional, por exemplo, um seguro, um título de capitalização, né? Já existe esse tipo de, infelizmente, de informação. Então, o consumidor, ele deve quitar, digamos, o que ele deve dentro do prazo de vencimento. Os bancos não são obrigados a fazer uma negociação, mas não pode haver uma cobrança de valores superiores ao que foi efetivamente contratado. Inclusive, os órgãos de defesa do consumidor, eles entendem que despesas adicionais, como, por exemplo, despesa de cobrança, porque foi contratado um escritório de advocacia. Terceirizou, foi uma opção do credor. Então, isso não pode ser repassado para o devedor. Ele tem que cobrar exatamente o que consta no contrato. Olha quanta coisa esclarecida aqui que eu tenho certeza que quem estava em casa não sabia. Agora, tem mais uma coisa que a gente está vendo bastante aí nesse resgate que o governo fez, o governo federal com o Fundo de Garantia, que está repassando para as pessoas, aí ajudando a galera a pegar esse dinheiro e pagar algumas contas, algumas propagandas de bancos falando sobre use o seu fundo de garantia para pagar dívidas conosco. Quer dizer, não é bem assim que eles falam, mas basicamente é essa mensagem que eles passam. O banco pode pegar, porque quando você pega o fundo de garantia, você não sai com dinheiro na mão, ele é depositado na tua conta. Se eu estou devendo para o cheque especial, por exemplo, estou lá no negativo, o banco pode pegar esse fundo de garantia que foi depositado na minha conta e quitar parte ou totalmente? O que acontece é o seguinte, nesse momento, quando o consumidor indicar a forma como ele quer que esse valor seja acreditado, ele só não pode indicar uma conta que já tem um débito, um saldo devedor, porque aí ele está espontaneamente concordando, digamos assim, com esse débito. Senão o banco vai chupar Exatamente. Mesmo. Agora, vamos supor uma situação que o consumidor tem duas contas. Ele tem uma conta negativa e uma conta positiva. Tá. E é claro que ele vai fazer a transferência para essa conta que não tem saldo devedor. Positivo. O banco não pode se aproveitar do fato de ser o mesmo grupo econômico e ir lá e resgatar esses valores. A penhora de valores, de bens, ela só pode ser feita por ordem judicial. Não é o banco quem decide isso? Sem dúvida alguma. O banco não pode fazer isso, mesmo, por exemplo, que eu tenho um cartão de crédito, onde eu não paguei, não efetuei o pagamento da fatura. E eu teria até a opção, de repente, em fazer o pagamento mínimo ou pagar outro valor. Sim. O banco ir lá e se apropriar totalmente do valor integral da fatura, se aproveitando que o cartão de crédito também é administrado pelo mesmo banco. Agora, é comum hoje a gente, quando abre uma conta no banco, ou se já tem essa conta há algum tempo e não tem poupança, ter uma poupança atrelada a essa conta do banco. Você pode até não saber, mas tem uma conta poupança, uma segunda conta que é essa poupança. E se eu pedir para depositar nessa conta poupança o meu FGTS? O banco não pode mexer nessa conta? Ele não pode fazer a transferência para a conta corrente onde consta o débito. Ele não pode transferir esses valores para o cartão de crédito que, infelizmente, não foi quitado totalmente. Isso não pode, só com autorização expressa do consumidor. Então, ó, viu quem está em casa? O fundo de garantia recebido é seu. Se você depositou numa conta negativada, aí a história é outra, porque daí o banco pode debitar da sua conta, ele não vai pegar o FGTS para ele. Para ele, ele entende que é um dinheiro que entrou, você autorizou a outra instituição a depositar na sua conta, então ele vai pegar para sanar a dívida ali. Como você falou, o banco é o primeiro a querer o dinheiro ali, né? Sem dúvida. É o primeiro a querer o dinheiro que entra. Agora, se você não colocou o seu FGTS em conta negativada, está devendo para cartão de crédito, está devendo para cheque especial, o banco não pode, ele não tem autorização alguma para pegar esse dinheiro. Só autorização judicial. Aí é uma outra história. Sem dúvida. Aí o juiz vai determinar qual percentual, o juiz vai fazer toda uma análise, quando aquele consumidor precisa para sobreviver, e é o juiz que vai estabelecer qual percentual que pode ser debitado mensalmente para quitar aquela dívida. Então, há todo um procedimento. Isso não pode ser feito de forma, digamos, administrativa e automática pelo banco. Agora, esse dinheiro aí que o banco cobrou de mim sem a minha autorização, aí eu não autorizei ter taxas e serviços na minha conta, eu queria taxa zero, ou eu decidi que agora eu não quero ter mais essas taxas, eu posso rever as taxas anteriores cobradas?
Sim, o consumidor que não teve a cópia do contrato, o consumidor na mão, que não autorizou a cobrança daquele serviço, ele pode realmente solicitar a devolução dos valores que foram indevidamente debitados na sua conta. E isso, Silvia, a gente vai fazer uma coisa bem além. Com certeza o banco vai apresentar um contrato que foi assinado pelo consumidor. Tá, entretanto, esse contrato tem que ser claro. Normalmente ele vai fazer só menção, por exemplo, ao nome comercial, o pacote Plus, Max, ou seja, que tipo de nome comercial que ele use, mas isso não deu a informação clara. Não está claro. Exato. A informação ela não tem que ser só fornecida, ela tem que ser compreendida. Então, realmente, se não houver essa clareza, a cobrança se torna indevida e o banco tem que devolver esses valores para o consumidor. Vamos ver se tem mais alguém com dúvida aí, com tarifas bancárias e esses juros exorbitantes que a gente sempre paga. Vamos ver. Qual é o seu problema? É Caixa Econômica Federal. Por quê? Cartão de crédito. Cartão de crédito. Dívida? Dívida. O que aconteceu? Ficou maior a dívida, juros? Não, eu resolvi pagar outras dívidas e deixei o cartão de crédito por último. Você já sabia mexer com cartão de crédito? Já, sim. Foi uma opção. Deixar por último. O que você acha dos juros do cartão de crédito? Péssimo, então eu estou esperando uma melhor oportunidade, uma oferta melhor do próprio banco. Para negociar com o banco, o que tem que fazer? Dá uma dica aí para quem está em casa com esse problema, que tem bastante brasileiro assim, viu? Primeiro você tem que deixar rolar, porque se você aceita logo a primeira opção deles, os juros é muito alto. Então deixa rolar até eles oferecerem uma opção melhor, eu acho. Eu faço isso. É a melhor coisa. É. Você sabe se esses juros são justos? Ou se poderiam ser diferentes? Ou se dá para negociar esses juros? Não, justo não é. Por isso que você tem que negociar muito. Porque é muito alto, gente, é um absurdo. Eita. Assim como ela, vários brasileiros pensam da mesma forma. Deixa rolar. Primeiro as outras coisas, depois isso daí. Como é que começa aí essa situação? Você viu que ela tem, a dívida dela é com cartão de crédito, mais atrelada a um banco. São duas coisas que juntam ali que o Lé com Cré não vai dar boa coisa ali no final, né? E aí ela fala que uma das dicas é deixar rolar. É isso mesmo, Renata? Então, é realmente uma percepção tanto errônea do consumidor. Por quê? Esse deixar rolar, ela fica muito no critério do credor. Ele pode tanto realmente decidir que não vai cobrar aquela dívida, considerando o perfil do cliente, considerando o valor, como ele pode imediatamente entrar com uma ação de cobrança no Poder Judiciário, uma ação que a gente chama ação de execução. Aí, além dos valores que eu devo a título de juros, de correção monetária, eu também vou ficar, com o débito de despesas processuais. Então, não é muito nesse sentido. Não é deixar rolar. Sem dúvida. E hoje, essa negativação que vai gerar para o consumidor vai causar morte no crédito na vida. Ele vai estar negativado para várias outras operações. Então, de repente, se você... o tal do score que a gente viu aí em outro programa aqui, discutiu o score, essa pontuação que a gente tem como consumidor, fora que o nome seu vai ficar... Sem dúvida. Então, se você, de repente, consegue reorganizar o seu orçamento, consegue fazer um montante onde você vai levar esse valor e quitar, principalmente a dívida mais cara, para que você não tenha aí a evolução crescente de juros, é o melhor caminho. Ou se ainda restar alguma linha de crédito mais barata que a do cheque especial, do que é o cartão de crédito, por exemplo, empréstimo consignado ou empréstimo pessoal, você tomar esse valor e quitar aquele débito que tem uma evolução de juros muito grande e muito alta. Tá, aí eu consegui, não fiz como essa consumidora, fui lá, devia, negociei minha dívida, tô pagando 6 meses, não entra mais dinheiro lá em casa, acabou, perdi emprego. E eu negociei com o banco. Como é que eu faço aí? Para falar, banco, olha, eu não consigo mais pagar aquilo que eu falei que eu ia honrar. Como é que entra nessa história? O que faz? O melhor realmente seria procurar o estabelecimento comercial, instituição financeira, e efetuar uma renegociação. Só que essa renegociação, o consumidor tem que tomar muito cuidado. Geralmente é uma nova operação de crédito, onde, de novo, eu vou embutir novos juros, novos encargos, e a dívida vai aumentar cada vez mais. Então, o consumidor tem que pensar também quando faz a renegociação. Ele tem que assumir um valor que permita que, além dos seus gastos pessoais, ele consiga assumir aquele valor até o final. Mas dá para renegociar a negociação? É possível. Dá. Ela é possível, mas infelizmente vai tornar aquele saldo devedor maior do que a dívida original. Então, eu tenho que ter essa consciência. E tem que realmente fazer uma operação que caiba no seu orçamento para que você não caia nessa situação. Principalmente agora na questão do cartão de crédito, que agora a gente teve uma alteração recente, onde o crédito rotativo vai poder ser utilizado só uma única vez.
Depois disso, o consumidor, a única opção vai ser pagar o valor total da fatura. Ou, Que dor. se o banco oferecer algumas opções de parcelamento, onde ele também não é obrigado a oferecer, eu só posso parcelar o valor daquela fatura. E o que eu vou fazer com as operações que eu fiz, todas as compras que eu já fiz de forma parcelada? É uma forma também de crédito que tem que ser repensada pelo consumidor. É uma boa forma, de forma emergencial, onde eu vou quitar daqui 30 dias. Não mais utilizar o crédito do cartão como digamos, um plus no seu orçamento. Ali nos bastidores chegou uma senhora, estava bem nervosa e daí ela estava com um problema latente ali na mão. Ela viu que o nome dela não estava negativado, ela estava feliz, mas ela me mostrou através do aplicativo do celular dela que ela tinha pedido para cortar o cheque especial. E foi cortado o cheque especial. Então, assim, se ela tinha 1 centavo na conta, era 1 centavo que aparecia ali e ela não poderia contar com outro dinheiro ali do cheque especial porque ela pediu para cortar. No mês anterior, o que apareceu ali no cheque especial dela? Que ela tinha 1 centavo mais R$200 disponíveis. O que é isso? É já o cheque especial querendo se embutir ali de novo? E o que ela pode fazer? Sim, com certeza. É o tipo de informação que é o que a gente coloca. O banco vai dizer que forneceu a informação de que aquilo era um limite de crédito. Só que se aquilo não estiver claro, disposto para o consumidor de aquele dinheiro não está disponível, que faz parte dos valores que o consumidor realmente tinha à sua disposição, porque a gente tem que lembrar uma coisa, hoje ninguém mais recebe o extrato como recebia antigamente. Hoje o consumidor tem algumas formas limitadas de consultar a conta. Nem todo mundo está realmente adaptado. Tem aplicativo. Tem acesso a computador. Exatamente, digitalizado. Então, se por acaso o banco também não fornecer uma informação que possa ser compreendida, que o consumidor realmente pudesse ter a exata noção de que aquele valor não era referente aos valores que a consumidora tinha em conta ou pensava que não, eles vão ter que realmente sanar essa informação. Vão ter que possibilitar uma forma mais facilitada para que a consumidora efetue o pagamento dos valores caso ela use essa linha de crédito. Mas ela não usando essa linha de crédito, apareceu lá R$200 a mais ali na minha conta que estão falando que é do cheque especial. Eu posso só ligar para o banco e falar, banco, corta. Exatamente. Não, eu não quero essa linha de crédito, eu não quero esse limite de crédito disponível para mim. Eu tenho uma dificuldade para acompanhar a conta, acredito até que a informação que vocês passam não é suficiente para que eu faça o controle, eu não quero essa linha. O banco não pode se recusar a cancelar essa linha, não pode dizer que aquele serviço é disponível de forma gratuita e não atender esse pedido da consumidora. Não deixe disponível esse limite de crédito para mim. Estou achando que o brasileiro cada vez mais vai começar a fazer que nem os nossos avós faziam, guardar dinheiro no colchão. Isso daí dá para viver sem banco, né? Dá para ter conta, dá para ter conta não, dá para ter dinheiro sem banco. É difícil. Só não é a melhor coisa do mundo. Sim, porque hoje está muito no digital, no online, né? Hoje dificilmente as pessoas pegam dinheiro para gastar, para pagar alguma coisa. É tudo no cartão ou transferências, PayPal, como eles falam, né? Mas até se alguém quiser, se não tiver nenhuma saída, faz aí, guarda no colchão. Na verdade, é essa brincadeira, mas enfim. Essa questão da segurança que o banco passa, ele tem que haver uma contraprestação. O segredo é sempre esse, o consumidor ficar atento, verificar o que foi contratado e o que está sendo cobrado. Não adianta largar, você que está em casa, não adianta largar a sua vida financeira nas mãos dos bancos. Tem que fazer o dever de casa, se tiver que tirar extrato lá, vai lá, pega o papelzinho, tica tudo ali no extrato, coisa por coisa, confere e vê o que está errado ali, alguma coisa que destoa ali que aparece que você não consertou. Se você não concebeu, não autorizou, dá para arrumar, né? Sim. Minutinho final aí que a gente tem do nosso programa, qual o conselho aí para o pessoal em casa de tributos bancários, juros, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como é que a gente faz aí? O ideal seria realmente que o consumidor conseguisse rever todo o seu orçamento para não tomar crédito, principalmente nesse momento econômico. Mas se ele não tem outra alternativa, se ele precisa adquirir um produto de forma emergencial ou contratar um serviço de forma emergencial, ele deve fazer uma pesquisa. O Banco Central criou o custo efetivo total, que é a obrigação que os bancos têm de informar quanto custa a tomada daquele crédito. E a comparação é muito simples, Silvia. Eu vou ter a exata noção de quanto eu preciso, no mesmo número de parcelas. Por exemplo, preciso de R$1.000 e quero pagar em 10 vezes. Eu vou fazer a pesquisa em vários bancos, no banco A, no banco B, no banco C, e verificar qual que vai me oferecer o menor custo efetivo total, que vem em percentual. Então, se o banco A me oferece 1,5% e o banco B me oferece 1%, eu vou optar por aquele que ofereceu 1%.
E fazer esse tipo de operação, fazer esse tipo de pesquisa, verificar qual a linha de crédito que eu tenho à disposição mais barata do que utilizar o cheque especial ou o cartão de crédito. E sempre solicitar cópia desses documentos, cópia do contrato, a todo momento, a todo mês, rever as tarifas que estão sendo cobradas e, havendo qualquer disparidade, reclamar junto às ouvidorias do banco, junto ao Banco Central, junto ao órgão de defesa do consumidor. Preguiça não dá certo. Preguiça, o dinheiro vai embora, né? Tem que ficar no pé mesmo. Obrigada, Renata. Obrigada pela sua participação aqui. Portas abertas para a gente discutir esse e outros temas aqui no Defenda-se, porque dúvidas com o consumidor aqui não faltam. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Bom, o programa Defenda-se fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau.